Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o pós-jogo entre Deportivo Cuenca 1, né, Santos 0, pela estreia da Sul-Americana, né? Antes eu peço que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho para notificações, se inscrevem no canal, tá? Galera, nesse jogo, o Santos até jogou bem, né? Em alguns momentos da partida. Teve mais a posse de bola no primeiro tempo. Arriscou mais contra o Deportivo Cuenca, né? Teve chance de abrir o placar, tudo, mas na hora que chegava no último terço ali de finalizar, ou chutava forte, ou acabava que o goleiro defendia. E aí o Santos não conseguia produzir no final das jogadas para poder conseguir abrir o placar. E ainda mais porque era na altitude, 2.500 metros de altitude, então acabou que o Cuenca soube administrar em cima do Santos, que era fazer o Santos correr para eles se cansarem mais e aí conseguir administrar a partida, né? E aí no intervalo termina 0 a 0 na volta, né? No segundo tempo, é, o Santos toma um gol, né, de bola parada de escanteio olímpico, que Brazão acaba até defendendo, só que a bola tinha endereço de sair, de não de entrar, mas acabou batendo nele e aí acabou entrando e isso o Cuenca faz 1 a 0 na partida. E aí Cuca, ele faz algumas mudanças nessa partida, que é o seguinte, no segundo tempo, aos 46, ele tira Moisés para botar Roleza. Ele tira, aos 64, Christian Oliver para botar Robinho Júnior. Aos 64 também ele tira Rony para botar Tassiano. Aos 73 ele tira Lautaro Dias para botar Álvaro Barreal. E aos 81 ele tira Gonzaga para botar Zé Rafael. E aí, no segundo tempo, o Santos não conseguiu produzir muitas coisas. O Santos até tentou alguns lances, né? No final ali da partida do segundo tempo, abriu o placar. Só que. Ou empatar o jogo, no caso. Só que acabou que não conseguiu empatar o jogo e acabou que terminou 1 a 0 pro Cuenca e o Santos estreia com derrota. A escalação dessa partida foi o seguinte: Gabriel Brazão no gol, nas laterais zaga, Henrique. Ele colocou Gustavo Henrique na lateral, que normalmente ele coloca no meio campo, e ele improvisou na lateral, porque também tava sem Igor Vinícius, né? Aí tem Lucas Veríssimo e Luan Pérez na zaga. E na outra lateral ele botou o Gonzaga, né? Que raramente ele coloca esse jogador, mas ele teve que improvisar ali. E aí, na frente dos zagueiros, ele colocou o Ilharão. E mais da frente, no meio-campo ali pro ataque, ele colocou Lautaro Dias, Gabriel Bontempo, Christian Oliva, Moisés. E como centroavante, como não tinha Gabigol, né? Ele, de vez de colocar Rony na posição que ele joga, que era no lugar de Moisés, ele colocou Moisés no lugar de Rony e Rony no lugar que seria de Gabigol ou de Lautaro Dias, que ele preferiu botar Lautaro Dias na ponta ali do que na ponta no meio campo ali, né? Do que colocar como centroavante. E aí colocou o Rony, né? E aí, na partida, no primeiro tempo, o Santos ele foi mais dominante do que o Cuenca. Ele teve mais posse de bola, ele dominou mais o jogo ali. Só que teve até uma bola de Moisés, que Moisés chutou, acabou que o goleiro defendeu. Foi um dos melhores momentos que teve no primeiro tempo. Mas o Santos não soube finalizar no último terço para poder abrir o placar. Porque, como eu já falei no início do vídeo, a estratégia do Cuenca, que o técnico do Cuenca pediu, foi fazer o Santos correr muito para se cansar mais rápido, porque a altitude, o Santos não consegue jogar bem em altitude. Não está acostumado em jogar em altitude. Então, com isso, se ele correr mais, ele cansa mais rápido. E aí foi o que o Cuenca fez, o Santos correr mais. Acabou que no primeiro tempo terminou 0 a 0. No segundo tempo, com as mudanças que Cuca fez, tudo.
ali que eu já falei na partida, acabou que o Santos não conseguiu finalizar, apesar que teve boa chance no final, sofreu um gol, né, no segundo tempo de bola parada, que foi de escanteio de Olímpico, que a bola bateu em Brasão, a bola até ia sair do gol, só que como o Brasão defendeu e a bola bateu nele, acabou que a bola entrou e o cara fez um gol olímpico e abriu o placar pro Cuenca, e o Cuenca ia ganhando de 1-0. No final do jogo, teve um cruzamento para Tassiano, cabeceou, só que não conseguiu cabecear certo para direção do gol e acabou que perdeu essa chance de empatar o jogo. E Cuca, ele via esse jogo como um jogo de não de derrota, provavelmente de empate, entendeu? Mas não via como derrota. E acabou que o Santos novamente inicia bem as jogadas e depois termina mal, entendeu? E depois não consegue fazer mais nada. O Santos tá muito abaixo os jogos do Santos, não tá conseguindo produzir, fazer nada, né? Com esse jeito, o Santos vai continuar tendo que lutar para não ser eliminado da Sul-Americana, apesar que na primeira rodada ainda tem chances, né, de conseguir se classificar, mas se continuar jogando desse jeito vai se complicar. Para o brasileiro, desse jeito que tá, vai ser do meio da tabela para baixo, porque o time não tá produzindo. Por que o time não tá produzindo? A questão não é dentro de campo. O que tá afetando dentro de campo é o que tá fora de campo. É as coisas que tá acontecendo na diretoria lá, né, de Marcelo Teixeira, que eu já falei em outros vídeos que já aconteceu, entendeu? Que tá refletindo em campo. Não tá tendo como contratar jogadores bons, entendeu? Por causa de que e não tá tendo dinheiro de caixa suficiente para poder contratar jogadores bons. Tá tendo que contratar jogadores mediano para bom, entendeu? Teve agora, antes do jogo do Cuenca, atraso de salário, que os jogadores têm que fazer uma reunião. Teve que fazer uma reunião com a diretoria para poder pedir, para poder pagar os direitos de imagem. E graças a Deus eles conseguiram fazer a diretoria pagar os direitos de imagem. Portanto que até o Ilharão, em uma entrevista, falou que desde quando ele chegou no Santos, nunca teve atraso. Foi vir atraso de salário agora, entendeu? Nesse jogo agora, contra o Cuenca, que graças a Deus conseguiu resolver. Mas tá uma bagunça esse Santos, entendeu? O Santos tá sangrando, como eu já falei, tá sangrando, tá morrendo, entendeu? Com essa diretoria. Então, a gente precisa que essa diretoria saia urgente e venha uma outra melhor ou vire SAF pra ontem, pra poder as coisas voltar e o Santos voltar a ser o Santos que é, né? Brigando com grandes times que estão aí bem no Campeonato Brasileiro, como Palmeiras, Flamengo, né? E outros aí. E também ter elenco para competir. Ter dinheiro para contratar e também ter um elenco para competir. Então, galera, esse foi o pré-jogo, o pós-jogo de Cuenca 1, Santos 0, tá? Santos estreia com derrota. Agora o próximo jogo do Santos é contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, né? O Santos precisa ganhar esse jogo na Vila Belmiro para poder se distanciar da zona de rebaixamento, tá? E poder respirar um pouco melhor e poder Cuca poder trabalhar melhor com esse time, tá? E que a gente espera que no meio do ano o Santos possa contratar jogadores que Cuca pede para poder reforçar esse elenco e melhorar esse time para não ter que ficar brigando por zona de rebaixamento novamente, tá? E também poder, se tiver ainda na Copa do Brasil e se tiver ainda na Sul-Americana, né? Tentar brigar por esses títulos, né? Porque brasileiro, esqueça que só vai brigar ou por Sul-Americana se conseguir melhorar o quanto antes, né? Possa ser que a gente ainda sonhe em brigar por pré-libertadores, mas é mais provável só Sul-Americana mesmo, tá? Então, galera, obrigado por quem assistiu, compartilha, comentem, ativa o sininho para notificação, se inscreve no canal, espero vocês nos próximos vídeos e falou!